Muito bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença e esse é o último programa do ano de 2011. Não sei como é que você está se sentindo neste dia, o último dia desse ano, um ano que trouxe tantas coisas para a nossa vida, não é? Um ano que nos surpreendeu. Por exemplo, na minha situação, foi um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias. É óbvio que tivemos as lutas, tivemos os desafios, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que não foi diferente com você. Você tem contabilizado no último dia do ano algumas vitórias, mas algumas lutas também, não é assim? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o que Deus tem preparado para a sua vida em 2012, segundo o que está escrito em Jeremias, são projetos de excelência, são planos de que você tenha o fim que você tem desejado, que você alcance os seus objetivos e a realização dos seus sonhos. Nós estamos começando mais um programa Mergulhados na Presença. Eu sou o apóstolo Edilson, da Igreja Batista Nova Sião, transmitindo o programa aqui de Vitória da Conquista para toda a Bahia. Que coisa boa, sabendo que são muitas pessoas, muitos lares que estão nos recebendo nesta manhã de sábado, pessoas que durante todo o ano estiveram comprometidas com esse programa, porque o programa se tornou um instrumento de edificação para a sua vida e para a sua família. Olha, como é que você se encontra neste momento? Como é que você chega a esse último dia do ano, sabendo que tantas coisas aconteceram ao longo deste ano de 2011? A palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu poderia dizer para você o seguinte, que das coisas que para trás estão ficando, tem nessa relação as coisas boas e as coisas ruins. Com relação às coisas ruins, nós devemos sepultá-las e, no máximo, tirar as lições que essas situações trouxeram para a nossa vida, para que elas não se repitam no ano de 2002. Com relação às coisas boas, que também ficaram para trás, nós devemos ter a seguinte atitude: não nos acomodarmos em termos tido algumas conquistas no ano de 2011. Por quê? Porque Deus tem mais para nós. O ano de 2012 nos apresenta como um grande desafio para que a gente possa ampliar a nossa conquista. E você então precisa estar estimulado com as conquistas que você teve. Elas ficam para trás, mas elas vêm à nossa memória para nos lembrar que Deus é conosco, de que Deus nos deu tantos livramentos, de que Deus trouxe provisão abundante para a nossa vida, o Senhor abriu portas, e isso tem que ser como um trampolim para a gente entrar no ano de 2012 com muita coragem, com muita ousadia. Não importa se tivemos perdas, prejuízos durante o ano de 2011, não importa, isso faz parte da vida. No mundo nós teremos aflições, o Senhor Jesus nos advertiu sobre isso. Mas o mais importante é saber que Deus é contigo. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Dos vales, nas pelejas, nas lutas, e até temos perdido algumas batalhas. Mas a guerra não terminou. Nós somos mais do que vencedores. E Deus vai te surpreender no ano de 2012. Fique com essa palavra. Sabe qual foi a palavra rema que Deus nos deu para essa noite? E nós vamos estar juntos no ginásio da Sião. Deus nos deu a seguinte palavra, que 2012 vai ser o ano da colheita extraordinária. Escute bem o que eu estou te dizendo. É profético. Eu já sinto um ardor no meu coração que nós vamos lançar essa semente profética como uma palavra de destino. 2012 vai ser o ano da colheita extraordinária. O Senhor vai fazer abundar na sua vida, as tuas conquistas vão ser frequentes, vão ser amplas, vão ser conquistas que vão causar
perplexidade. Muita gente vai olhar para você e não vai entender nada. O que Deus vai fazer com a sua vida, com a sua casa, no ano de 2012 vai ser extraordinário. Eu já estou liberando uma palavra de profecia sobre a sua vida que está assistindo o programa. 2012, você vai ser surpreendido pelo Senhor. 2012, Deus vai derramar chuvas abundantes, chuvas extraordinárias sobre a tua vida, de bênção, de vitória, de portas abertas, de transformação. O Senhor vai trazer para a tua vida aquilo com que você tanto tem sonhado. 2012, Deus vai te surpreender. Vai ser o ano da colheita extraordinária. Essa noite já está preparado para a sua vida um banquete de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós vamos entrar num propósito, nessa virada de ano. Nós vamos fazer um propósito diante de Deus. E assim como em 2009, eu entrei num propósito e Deus mudou a minha vida. Mudou a minha vida. 2010 foi um dos anos mais extraordinários da minha existência, na área familiar, na área pessoal, interior, na área do ministério, na área das finanças, na área do meu relacionamento com Deus. Meu Deus, 2010, depois desse propósito que eu fiz, minha vida nunca mais foi a mesma. 2011, então, se desvendou com muitas vitórias. E essa noite eu quero levar você a um propósito semelhante, porque 2012 as coisas vão acontecer numa velocidade fora do comum para a sua vida e para a sua família. Por isso você não pode faltar hoje à noite. Você não pode faltar. Nós vamos começar às 9 horas no ginásio da Igreja Batista Nova Sião e é para você vir com toda a sua família. Porque a palavra de Deus vai trazer uma grande vitória para a sua vida no ano de 2012. Acredite, isso está muito claro no meu coração. No programa da semana passada eu disse que eu estava nos Estados Unidos e ali no momento, refletindo com o pastor Carlos sobre mergulhar em Deus, o Senhor trouxe ao meu coração que essa deveria ser a palavra para a passagem de ano, para servir como um direcionador para a sua vida no ano de 2012. Então, às 9 horas nós começamos essa programação e sua vida vai ser marcada pela palavra de Deus. Nós preparamos para você uma matéria especial da cantata que tivemos no final de semana passado e também uma outra programação muito especial que foi a consagração do obreiro Gabriel ao ministério evangelista, e ele recebeu ali a consagração, a unção, e a gente sabe que Deus vai fazer com que isso multiplique muito mais os frutos desse ministério, do chamado. Ele foi chamado como evangelista e agora recebeu essa credencial, essa legitimação. Você vai conferir aí os melhores momentos da nossa cantata e dessa programação de consagração do obreiro Gabriel. Depois de muitos ensaios, dedicação e consagração ao Senhor, o coral Vozes de Sião fez uma apresentação emocionante na cantata de final de ano da Igreja Batista Nova Sião. Quem ele é que acalma o mar, tem olhos de amor que a todos vê. Qual é seu plano que crê de nós? Quem ele é, quem ele é. Cristo faz tudo novo estar. Só Jesus Cristo. Na mesma noite, aconteceu a consagração do obreiro Gabriel Barros a evangelista, como uma forma de reconhecimento e honra ao trabalho de tantos anos, ganhando almas para o reino de Deus, através do seu testemunho de transformação. Te consagramos agora como evangelista. Receba a unção de evangelista, receba sentimentos de evangelista, receba paixão de evangelista, receba visão de evangelista. Pai, o que fazemos, fazemos na tua presença. É obra do Espírito do Senhor e em harmonia ao Espírito do Senhor que
tem controle sobre tudo nas nossas vidas, segundo a vontade do Deus Altíssimo, daquele que chama de Yeshua, que te levanta, te consagra e sela a tua vida nesta noite, Gabriel. No nome dele, declaramos que tu és evangelista. Recebe. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e no próximo bloco você vai ser ministrado por uma palavra muito abençoada. Não saia daí. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novasião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Esses dias eu tenho vindo ao Brasil para ministrar seminários de libertação nível 2. E nesta noite nós vamos ouvir uma dessas ministrações que tem trazido uma libertação muito forte em todas as áreas. Na área financeira, área da saúde, na área emocional. E você esteja muito atento a essa ministração. Amém, amados? Eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé e nós vamos fazer uma oração, pedindo para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Diga assim: amado Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração para ouvir a Tua palavra. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida, por isso eu recebo tudo aquilo que vem do Teu trono para a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. E muitas áreas da minha vida sejam libertas para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Podeis assentar. Não sei se você já viu na palavra de Deus algum texto em que Jesus expulsou um espírito maligno de uma pessoa e ele não foi liberto naquele momento. Não sei se você já encontrou um texto na Bíblia, no Novo Testamento, em que Jesus expulsou o espírito de uma pessoa e ele não foi liberto. Nós que trabalhamos com libertação, e você que com certeza já deve ter visto e feito libertações, algumas vezes nós também questionamos
Por que será que aquela pessoa que eu orei, expulsei o espírito maligno, por que será que ela não foi liberta? Por que será que o espírito maligno não saiu da vida daquela pessoa? Muitas vezes nós expulsamos os espíritos malignos e algumas pessoas não são libertas. E aí nós fazemos pelo menos 3 perguntas. Será que a culpa é minha? Será que está faltando unção na minha vida? Será que está faltando jejum? O que é que está acontecendo que eu oro pela minha família e eles não se convertem? Eu faço muitas vezes atos proféticos e não vejo o milagre acontecer. E nós podemos pensar a respeito disso a nível de pessoa, de família, de cidade, até de nação. Porque será que todas as pessoas não são libertas, não são transformadas, ou muitas vezes não permanecem na presença de Deus? Quando nós falamos sobre libertação, são 3 partes no processo de libertação de uma pessoa. A primeira parte é a parte de Deus. E nós entendemos que Deus já fez a sua parte quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ali, Ele venceu todos os principados, todas as potestades, todos os espíritos malignos. Ele venceu, a Bíblia diz que Ele triunfou sobre eles na cruz. Deus já fez a parte dele para que nós possamos alcançar a libertação. A segunda parte é a parte da igreja. E a igreja tem feito a sua parte, pregando a palavra, orando, jejuando, fazendo tantas coisas, discipulado, células, encontro, evangelismo, atos proféticos. A igreja tem feito a sua parte, tem expulsado os demônios. Amém, amados? Sim ou não? A igreja tem feito a sua parte. Nós, como pastores, líderes, temos feito a nossa parte no processo de libertação de cada vida, no processo de libertação da sua vida. Mas a terceira parte no processo de libertação é a nossa parte, é a minha parte, a minha vez. Deus já fez a parte dele na cruz, e eu posso reivindicar todas as bênçãos da cruz do Calvário para a minha vida hoje. A igreja tem feito a sua parte, pregando e orando, mas se cada um de nós não tomarmos a nossa posição de obediência à palavra, de rendição a Deus, os espíritos malignos, eles não saem. Eles continuam prendendo áreas. E Deus me mostrou isso na palavra, através da própria vida do Senhor Jesus. Não existe autoridade maior do que o Senhor Jesus. Amém, amados? Não existe. E o próprio Senhor Jesus teve essa experiência de expulsar o demônio de uma pessoa e ele não foi liberto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus expulsa Satanás da vida de Pedro. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Outras versões, arreda, saia daqui, porque você não entende nada das coisas de Deus, a não ser as coisas dos homens. Satanás, ele não tem a revelação que vem de Deus, mas ele conhece tudo aquilo que é na esfera humana. Por isso que quem anda no Espírito de Deus vence o inimigo da sua alma. Mas por que esse Espírito estava influenciando Pedro? Porque Pedro teve uma afirmação
contrária à vontade de Deus. Minutos antes, Pedro fez uma afirmação que surpreendeu a todos e que gerou espiritualmente uma palavra de poder e autoridade sobre a igreja. No versículo 13, você pode acompanhar, diz assim, Mateus 16, versículo 13: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nós já sabemos que Jesus, ele não estabeleceu a sua igreja sobre a vida de Pedro, mas sim sobre a verdade, a afirmação, a fé, da qual Pedro fala naquele momento: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então todos aqueles que creem e declaram que Jesus é o Filho de Deus, têm esta autoridade, têm este poder de orar, de ligar do céu à terra, do céu à terra, da terra ao céu, e receber as bênçãos de Deus. Por isso, a igreja que crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, as portas do inferno não ficarão de pé. Se você crê, diz amém e aplauda o nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo tinha acesso ao coração de Pedro. Ele era salvo, era crente, porém ele não era convertido. Ele não era 100% convertido. Se não houver uma conversão total na nossa vida, o inimigo ainda tem acesso de entrada. Conversão é algo que você está indo nessa direção e depois você retorna totalmente. Não pode ser algo parcial. E você talvez pergunte, mas qual era o problema de Pedro? Pedro era contrário à palavra de Jesus sobre a crucificação, sobre morrer, sobre ser preso, ser crucificado. Ele era contra a palavra do seu líder, da autoridade espiritual que estava sobre a vida dele. Todas as vezes que nós nos colocamos contrário à palavra do nosso líder, nós abrimos brecha para o inimigo na nossa vida. Todas as vezes que nós ficamos contra aquilo que o nosso líder, os nossos pastores, nossos apóstolos estão nos direcionando, nós abrimos brecha para Satanás nos prender e influenciar a nossa vida. Olha o versículo 20, em Mateus 16. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Pedro ainda não estava totalmente convertido, a sua mente estava ainda ligada às coisas dos homens.
morrer, Jesus morrer, quem é que vai multiplicar o nosso pão? Quem é que vai nos dar peixe de graça? Não pode morrer. A visão dele era temporária, física, humanista. Ele ainda não tinha esse entendimento completo de quem era Jesus. Agora veja que a palavra de Pedro para Jesus não é uma palavra tão má. Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum vai acontecer. Não é uma palavra assim tão ruim, tão negativa. Preste atenção, nem sempre uma palavra boa vem de Deus. Nem sempre uma palavra que nos agrada vem de Deus. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando: você é jovem, tem que aproveitar a vida, você é um cara legal. É uma palavra boa, não é? Tem que curtir a vida. Casar para quê? Vamos ficar. Então, é uma palavra aparentemente boa. Vamos curtir a nossa juventude, vamos curtir o nosso momento, vamos curtir a nossa fase. Palavra boa. Muitas vezes ouvimos palavras dos nossos amigos, família: para que você vai tanto à igreja? Para que você é líder de célula? Você não ganha nada com isso. Uma palavra boa. Você tem que aproveitar mais a vida. Desista do ministério. Você já sofreu tanto. Era o que Pedro falava para Jesus: sofrer para quê? A vida é tão boa. Era a palavra vinda de Satanás que passava por Pedro, na mente dele, e falou com Jesus. E então Jesus disse: arreda, Satanás, porque você não entende nada das coisas de Deus, a não ser as coisas que são dos homens. Satanás nos ataca para que abandonemos o ministério, abandonemos família, para que a gente deixe tudo aquilo que tem valor espiritual, valor emocional, valor sentimental. Satanás ataca. E por que ele tinha acesso? Porque Pedro ainda não estava completamente convertido. E eu quero te dizer nesta noite que enquanto você não se converter 100%, o inimigo não vai soltar a sua vida. Porque os demônios já foram expulsos. O que está faltando na nossa vida é decisão, é posição, é limpar a nossa casa, é andar direito, é obedecer a palavra de Deus, é deixar a mentira, deixar o pecado, deixar a pornografia, deixar a imoralidade. Ah, pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça. E ora, e o demônio não sai, porque a pessoa continua ainda na mentira. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Está vendo aí? Sim ou não? Em Mateus 16 nós lemos que Jesus expulsa Satanás de Pedro e o demônio não saiu. Porque novamente Jesus fala aqui: escuta, Simão, eis que Satanás vos pediu. Você sabe o que é o diabo? Chegar diante de Deus e falar assim: eu quero ele, eu reivindico a vida dele. Sabe o que é o diabo? Chegar diante de Deus e falar: Pedro me pertence, porque esse vos pediu é uma reivindicação. E por que a reivindicação? Porque Pedro havia falado e tinha uma posição contrária a Jesus.
tinha uma posição contrária ao seu líder. Satanás não faz nada daquilo que ele não tenha direito. Ele não pode fazer nada daquilo que Deus não permite. Muitas pessoas que nós já fizemos libertações, quebra de maldição, quando o espírito maligno manifestou, ele disse: deixa eu ir embora, porque aqui não tem mais nada que me pertence. Quando quebra todos os direitos, quando quebra a maldição, o próprio espírito maligno reconhece que não tem mais direito. E só tem um caminho para alcançarmos essa libertação: arrependimento e renúncia daquilo que nós fizemos e daquilo que nós temos ainda como prática na nossa vida. Olha o versículo 32, fique com a Bíblia aberta. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí eu fiquei questionando, por que será que Jesus não disse assim: mas eu expulsei o demônio, eu expulsei Satanás? Porque Satanás se apresentou e falou assim: eu quero Pedro. E aí por que Jesus não falou de novo: arreda Satanás? Por que Jesus não fez de novo? Porque Jesus já tinha feito. Jesus já tinha expulsado. Então agora não era falta de libertação, não era falta de expulsar o espírito, mas era falta de Pedro reconhecer os seus pecados e pedir perdão e voltar para a palavra de Deus. Olha o versículo: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha o que Jesus fala para Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não acabe, para que você não pereça no meio do caminho, até que você se converta. Porque depois que você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos, será um grande testemunho de libertação na vida deles. Aí eu te pergunto: Pedro se converteu com essa palavra? Não. Pedro se arrependeu, reconheceu? Não. Olha o versículo 33, o que ele diz: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele ainda mantinha a posição de lutar para que Jesus não fosse para a cruz, de lutar para que Jesus não morresse na cruz. Mas ele disse, Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro ainda não havia mudado de rumo, então Jesus já fala para ele o que iria acontecer, qual seria o seu fim, quais seriam as consequências, o que ele passaria pelo fato de não ter o arrependimento. Ele tinha que voltar para a palavra de Deus. Quantas pessoas não se arrependem de fato? Não se arrependem de fato. E eu te pergunto: existe alguma coisa pior do que uma pessoa negar que conhece Jesus? Pedro negou 3 vezes. Uma vez não era suficiente. Às vezes uma pessoa desviada, bêbada, ainda diz que ama Jesus. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Tem pessoas que só vão se converter quando o galo cantar na sua vida, quando chegar as consequências, quando o médico dizer: olha, a cirrose vai acabar com você, ou o câncer, quando o casamento acabar, aí a pessoa vai se converter. Alguns se convertem, outros não. Esse galo aqui, meus amados, estava cheio do Espírito Santo, porque cantou na hora certa, apóstolo, cantou na hora certinha. Pedro acabou de negar, e ele estufou o peito e cantou.
ele foi usado por Deus, porque quando o galo cantou, Pedro bateu a mão na testa e disse: que eu fiz? Se arrependeu, chorou amargamente. Mas veja que mesmo com o aviso de Jesus, vai na sua Bíblia em João capítulo 18, mesmo com o aviso de Jesus, que ele negaria, e que ele tinha que se converter, ele não mudou a sua rota. João 18, versículo 8: para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Então veja que aqui diz que Pedro, mesmo com todos os avisos de Jesus, ele tira a espada para matar o soldado. Você acha que ele quis cortar a orelha? Claro que não, é que o soldado abaixou. O alvo dele era cortar o pescoço. Ou seja, ele ainda era contra a crucificação, era contra a palavra de Jesus, era contra a visão do seu líder. Nós temos uma chavinha na nossa mente, todos nós, que quando você dá um clique, ela vira para a direita ou para a esquerda. Então, quando essa chavinha, ela dá o clique para o lado errado, a pessoa começa a fazer tudo que é errado. Começa a fazer tudo que é errado. Quando o inimigo consegue nos influenciar a virar essa chavinha para o lado errado, a pessoa volta para o pecado, volta para a prostituição, volta para a mentira, volta para tudo aquilo que está errado. Mas quando a gente vira essa chave para o lado certo, nós passamos a obedecer a Deus. Quando é que Pedro foi liberto? Quando é que Pedro se converteu? Olha lá em Lucas capítulo 22, versículo 61. Diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Está aí. Esse choro amargo era o sinal do arrependimento, o quebrantamento. Pedro era pescador, era um homem duro, sanguíneo, não era fácil. Mas aqui, depois que o galo canta, depois que ele negou Jesus e o galo cantou, e ele ainda teve a oportunidade de Jesus olhar para ele, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Isso é o choro do arrependimento, porque ainda ele não havia se convertido, e ali é o sinal do seu arrependimento. Esse choro amargo foi o arrependimento sincero. Muitas pessoas só serão libertas depois que vier o arrependimento sincero. Mas o meu conselho é que você não espere as consequências amargas na sua vida. Não espere o galo cantar na sua vida. Deus nos chama hoje para um arrependimento sincero, para que não venham as consequências na nossa vida. Não espere colher os frutos amargos, porque 2 pessoas tiveram caminhos muito parecidos, Pedro e Judas. Pedro encontrou ainda lugar de arrependimento, mas Judas não. Aqueles 2 ladrões na cruz, um se arrependeu, o outro não. Nós não podemos esperar chegar momentos que não tem mais como voltar atrás, não tem mais como restaurar, não tem mais como mudar o rumo. Não podemos chegar nesse ponto
No dia chamado hoje, nós precisamos nos arrepender e que haja uma conversão completa na nossa vida. Sem máscaras, sem falsidade, sem mentira, sem engano, mas um coração transparente e quebrantado diante de Deus. Não é a capa da religião que vai nos levar para o céu, não é o rótulo da religião que vai nos levar para o céu, mas é uma vida com Deus, sincera, verdadeira, arrependida, todos os dias ter um coração arrependido e voltado para Deus. E você veja que Jesus não expulsou mais Satanás, ele expulsou só uma vez. E quando Pedro se arrepende, esses demônios soltaram a vida dele. Nós temos que ter uma posição diante de Deus, para que o inimigo não reivindique a nossa vida. E nessa noite nós vamos orar, buscando arrependimento, confessando diante de Deus, e o inimigo vai soltar a sua vida e a sua casa. Quando os pais se arrependem, o inimigo solta também os seus filhos. Você crê nisso? Vamos colocar de pé na presença de Deus, para que possamos orar. Não há poder maior do que o nome de Jesus, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Não existe poder maior do que o nome de Jesus e do que o sangue de Jesus. Deus já fez a parte dele, a igreja está fazendo, agora é a nossa vez. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e começasse a orar pedindo perdão a Deus. Vai lembrando de todas as falhas, todos os pecados que ainda estão na sua vida, e comece a pedir perdão a Deus de todo o seu coração. Talvez você está afastado da presença de Deus. Hoje é a noite do seu retorno para os braços do Pai. Mas nesta noite Deus te chama, Deus te convida, para que antes que chegue consequências maiores, antes que chegue um tempo na sua vida que não tem mais retorno, para que você se converta ao Senhor de todo o seu coração. Diga assim comigo: amado Deus, me coloco na tua presença, e de todo o meu coração eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu reconheço que tenho falhado, há áreas na minha vida que não estão corretas, e o inimigo está tendo acesso. Eu preciso ser liberto, por isso eu volto para Ti, me converto ao Senhor de todo o meu coração, peço perdão pelos meus pecados, purifica-me, Senhor. Eu quero ser livre, eu renuncio tudo aquilo que eu tenho feito e tem dado lugar ao inimigo, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Eu renuncio, em nome de Jesus. Eu quero ter uma aliança estabelecida com o Senhor Jesus. Eu quero ser fiel ao Senhor em todos os meus caminhos, na tua presença. Ó Deus, de todo o meu coração, me perdoa, Senhor, me purifica nesta noite. Eu quero ser livre para servir a Ti, Pai, em nome de Jesus. Segure a mão da pessoa que está do seu lado, comece a orar agora, comece a orar por essa pessoa, comece a orar, seja agora instrumento de Deus para intercessão. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sejais sarados, curados, libertos. Nesta noite ore, interceda, porque está vindo um poder libertador neste lugar, nesta noite, uma unção de cura e libertação, porque quando o inimigo perde o direito, ele tira tudo aquilo que colocou, ele leva embora toda enfermidade, ele leva embora os vícios, e agora Deus está usando você como um instrumento
para a libertação de muitas vidas. E nós, como autoridade espiritual, nós concordamos com estas orações nesta noite. Nós estamos selando estas orações para que o inimigo saia da nossa vida, saia da nossa casa, saia dos nossos filhos. Solte agora o casamento, a vida financeira, tudo aquilo que o inimigo teve acesso. Hoje nós concordamos e ordenamos que este mal saia de uma vez só, em nome de Jesus. Leve embora toda enfermidade, leve embora os vícios, leve embora a miséria, leve embora todo bloqueio na vida espiritual, na vida emocional, na vida sentimental, na vida ministerial. Todos aqueles que estavam sendo influenciados pelo maligno para ficar contra o seu líder, contra a autoridade pastoral, nós ordenamos que este mal saia agora, em nome de Jesus, porque nesta noite houve arrependimento, houve confissão, houve realmente um coração quebrantado, e o inimigo não tem mais direitos. Nós concordamos com a libertação, com a cura, com essa nova vida, a partir de hoje, em nome de Jesus, andar segundo o coração de Deus, fazendo a vontade do Pai, servindo ao Senhor de todo o coração, sem máscaras, sem falsidade, sem mentira, sem engano. Em nome de Jesus, nós concordamos, nós cremos nesta oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Diz amém. Diga: eu recebo esta libertação na minha vida, em nome de Jesus. Porque quem está convertido, o inimigo não lhe toca. Quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrades Centro, Vitória da Conquista. Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novacião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização: Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente, deixa tudo mais gostoso. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Glória a Deus, você acabou de ser ministrado por essa palavra que eu sei que tocou no seu coração. E hoje à noite, a partir das 9 horas da noite, você vai ser ministrado mais uma vez, e à noite vai ser uma palavra direcionadora para 2012. Você vai se agarrar a essa palavra. Eu estava ouvindo Andréia Povas
mencionando sobre a palavra que liberamos na passagem do ano de 2010 para 2011, quando proclamamos o ano aceitável do Senhor, e André estava testemunhando que, de fato, 2011 para ela foi o ano de grandes vitórias, de tantas novidades de Deus para a vida dela, e ela testemunhando. Por quê? Porque na passagem de ano, quando liberamos esse decreto, ela disse para mim que ela se apegou a essa palavra, ela abrigou essa palavra no coração, ela acreditou que 2011 seria o ano aceitável do Senhor para a vida dela, o ano onde Deus iria surpreender a vida dela. E não vai ser diferente nessa noite. Nós já temos uma palavra direcionadora, um rema de Deus para a sua vida em 2012, para você e toda a sua família. Nós vamos começar às 9 horas da noite, numa programação lindíssima, com a participação do nosso coral, e vamos ter um período de adoração, que nós vamos honrar o Senhor, e aquele momento especial, que nós nos ajoelhamos, encerrando o ano como uma obrigação que a gente tem, de reconhecimento do que Deus foi para nós em 2011. Então nós vamos nos ajoelhar e encerrar o ano dizendo: Deus, muito obrigado. Senhor, eu reconheço que a Tua bondade esteve comigo e com a minha família. O Senhor me deu livramento, o Senhor me abençoou, o Senhor me sustentou. Nós devemos isso ao Senhor. Tem gente programando outras coisas, só pensando em festa, em comida e bebida. Nós pensamos no Senhor. Nós devemos isso a Ele. E como sempre fazemos todos os anos, nós iniciamos o ano de joelhos, dizendo para Ele: nós dependemos do Senhor. Nós queremos a Tua presença na nossa casa, nós queremos o Teu governo, o Teu direcionamento, nós precisamos da Tua bênção. Então nós começamos de joelho, proclamando a nossa dependência. E, além de tudo, um propósito que vai ser estabelecido hoje à noite para você, para que coisas extraordinárias, uma colheita extraordinária aconteça no ano de 2012 para você e para toda a sua casa, tá bom? E lembrando que 1h da manhã, assim que terminarmos a programação no ginásio, muitos da igreja vão continuar a programação, melhor dizendo, lá no salão de eventos da Limão Doce. E você precisa fazer sua inscrição, adquirir o ingresso e participar. Nós vamos ter comida à vontade, nós vamos ter aqueles coquetéis deliciosos sem álcool, aquele coquetel delicioso, refrigerante, água de coco, vamos ter a tenda eletrônica com o DJ, o Ian vai estar ali coordenando essa festa e muitas outras coisas mais. Eu sei que vai valer a pena e você é o nosso convidado especial. Hoje à noite, a partir das 9 horas, nós estaremos juntos ali, virando o ano na presença do nosso Deus. Vai ser tremendo. Nós vamos agora orar por você, por sua família, por sua vida e também por você que está na campanha da Providência Divina. Quero incentivar você a começar uma campanha, não é? 7 sábados a partir de hoje. Hoje já conta como o primeiro dessa lista e durante 7 sábados eu vou estar intercedendo pela sua necessidade. Você vai colocar diante de Deus o seu problema, a sua dificuldade, o seu sonho. Quem sabe você tem um projeto de abrir o seu negócio próprio ou da sua casa própria agora para 2012, seja lá o que for, entre nessa campanha e durante 7 sábados nós vamos estar ministrando e pedindo a Deus para atender à sua necessidade, ao seu pedido, tá bom? Então nós vamos orar, o último programa de 2011. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Estivemos juntos durante todo o ano. Eu não poderia deixar de agradecer por sua audiência, pelo seu carinho. A gente encontra com as pessoas na rua dizendo: olha, eu não perco o programa Mergulhados na Presença. Olha, aquela palavra falou muito à minha família. Aquela palavra foi uma resposta de Deus. Olha, eu fiz a campanha da Providência Divina no programa Mergulhados na Presença e já recebi a bênção. Meu Deus, isso alegra. Muito obrigado por sua audiência, pelo seu carinho e por esse compromisso todos os sábados de 8 às 9 para estarmos juntos no programa Mergulhados na Presença. Então nós vamos orar. É a última oração do ano, sabendo que 2012 Deus vai te surpreender, porque vai ser o ano da colheita extraordinária. Você toma posse? Então fala assim: eu tomo posse em nome de Jesus. 2012 vai ser o ano da colheita extraordinária. Deus vai te surpreender. Vamos orar então, em nome de Jesus.
Querido Deus e eterno Pai, nós queremos iniciar esta oração fazendo menção do nome do Senhor, da fidelidade do Senhor que nos acompanhou durante todo o ano. Cada pessoa que está assistindo esse programa está tomada do mesmo sentimento de reconhecimento da tua fidelidade, da tua bondade, do teu cuidado, que nos livrou durante todo o ano, que trouxe provisão, como eu disse, provisão abundante, sustentando a nossa vida todos os dias, não deixando, Senhor, faltar o pão de cada dia, não deixando de faltar proteção, livramento. Muito obrigado ao Senhor. E agora, meu Deus, aqueles que estão na campanha da providência divina e todos os que estão participando dessa oração, sejam alcançados, que a presença do Senhor envolva a vida de todos eles neste momento, que a manifestação do poder do teu reino, meu Deus, toque na vida de cada pessoa, mudando a realidade dos lares, mudando a realidade do relacionamento entre pais e filhos, mudando a realidade do relacionamento matrimonial, mudando a realidade das situações no trabalho. Meu Deus, tem pessoas sem trabalho, inclusive, precisando de que uma porta seja aberta. Eu abençoo, Senhor, aqueles que estão com dificuldade financeira. Abre uma porta de prosperidade, uma porta de melhora, de progresso, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo a doença, repreendo a enfermidade, e Deus, todo mal que veio acompanhando a tua filha, o teu filho, esse meu amigo, minha amiga, durante este ano de 2011, não tenha poder nenhum, Senhor, de dar continuidade a esse processo maligno em 2012, que se encerre hoje toda maldição, se encerre hoje, assim como o ano está se encerrando, cesse todo o processo maldito e maligno, em nome de Jesus. A tua luz brilhe, a nuvem da tua glória se estenda sobre cada pessoa. Eu abençoo os maridos, as esposas, os filhos, este profissional, Senhor, sejam abençoados, e os teus servos, Senhor, estejam mergulhados na presença durante todo o ano de 2012. Haja mergulhos, haja experiência de intimidade com o Senhor. Faz tua luz brilhar para que todos sejam redirecionados segundo a tua vontade, e manifesta o poder do teu reino, protegendo, guardando, blindando, revestindo a vida de cada pessoa. Assim eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Mais uma vez, obrigado por estar conosco durante todo esse ano de 2011, nos prestigiando com a sua audiência. Esperamos que em 2012 a gente possa continuar fazendo um bom trabalho, debaixo da direção do Deus Altíssimo, para que a sua família seja agraciada todos os sábados pela manhã, e a gente possa entrar no seu lar com uma mensagem, com uma oração e com algo de Deus para a tua vida. Então, que 2012 seja repleto de colheitas extraordinárias para a tua vida. Feliz Ano Novo, Deus te abençoe e te supra abundantemente em tudo, para a glória do nome dEle. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Você pode ainda ligar, porque vai ter uma pessoa para te atender e orar por você neste momento. Obrigado, um abraço, tchau. Mas agora é tempo de buscar tua face.